Bom dia. Vim comentar a respeito de uma apelação analisada pelo Conselho Superior de Magistratura que negou provimento a essa apelação. A apelante, ela buscou o registro de uma carta de arrematação que ela adquiriu através de um instrumento particular do arrematante, que por sua vez adquiriu este imóvel no bojo de uma ação de execução que correu contra a possuidora do imóvel, não contra o proprietário tabular. O arrematante não se deu conta ou não estava bem assessorado, mas aqui não foi observado um dos tantos requisitos que nós precisamos observar na hora de comprar um imóvel em leilão. Se o executado é proprietário daquele imóvel. Este elemento importante não foi verificado aqui. Essa verificação poderia ter evitado todos os problemas futuros que houveram aqui, que ainda existem nessa situação. Nesse caso em concreto, a cadeia negocial está incompleta. Ela não tem uma sequência, uma continuidade. Em razão disso, o princípio da continuidade registral foi ferido literalmente, razão pela qual foi indeferido o pedido. E por que essa cadeia negocial estava rompida? Esse processo, essa executada, ela era uma mera possuidora do imóvel. Ela não tinha um documento formal de negociação que comprovasse essa cadeia negocial com o proprietário tabular. Quando o arrematante recebeu essa carta de arrematação, ele já recebeu ela com um problema. Ele recebeu essa carta de arrematação de um imóvel que constava como da executada, como possuidora, e que desprezou o proprietário tabular aqui. Ademais, ele transferiu esses direitos que ele tinha como arrematante para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa veio tentar registrar a carta. A carta de arrematação é um documento de aquisição derivada. Necessariamente vai sofrer aquela qualificação registral, que fundamentalmente é um controle de legalidade que acontece dentro do registro de imóveis. E aqui foi comprovado que estava rompida essa cadeia. O artigo 195 da Lei de Registros Públicos, ele trata do princípio da continuidade registral e diz o seguinte: se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Veja só, o primeiro equívoco aqui foi não observar que o imóvel que foi arrematado não era propriedade da executada e que eles não tinham nenhum laço negocial formal. O arrematante repassou esse imóvel para um terceiro e agora o terceiro vai precisar correr atrás do prejuízo. O registrador ele deu uma sugestão do que fazer para tentar desatar esse nó. Ele diz o seguinte: a carta de arrematação, juntamente com um instrumento particular de promessa de compra não registrado, deve servir de base para que os proprietários do imóvel outorguem a escritura definitiva de venda e compra, contemplando o ora arrematante de direitos, o arrematante de direitos, na qualidade de legítimo possuidor da pessoa que possuía o imóvel. Posterior a isso é que ele vai poder fazer essa transferência para o terceiro. Estar bem assessorado, estar ao lado de um especialista na hora de fazer a compra de um imóvel em leilão é fundamental. Assim como comprar uma posse
não é errado, não tem problema nenhum. Você só precisa estar do lado de uma pessoa que realmente vai poder orientar você de quais os passos que você vai ter que tomar depois de fazer isso para comprar um imóvel em leilão. É a mesma coisa. Você precisa estar ao lado de uma equipe que vai te assessorar para te dizer quais passos tem que seguir para que você tenha liquidez, segurança, enfim, e que consiga obter o imóvel que você deseja. Bem, para a análise desse caso, eu contei com o apoio, a colaboração e a orientação também da minha querida Gaisita Chan, da empresa chaninvestimentosimobiliarios.com, lá de Canela, que é os nossos parceiros. Eles trabalham com assessoria em arrematação de imóveis em leilão para uso próprio ou investimento, e são pessoas de altíssimo nível, altíssimo conhecimento especializado, que são nossos parceiros aqui também em Santa Catarina. Então, quando você for comprar a posse de um imóvel, ou quando você for comprar um imóvel em leilão, quando for fazer a compra de um imóvel, qualquer que seja a negociação, você precisa se cercar de especialistas. Se você tem um problema para enxergar, se você tem um problema de visão, você vai procurar um oftalmologista. Você não vai procurar um cardiologista, ele não vai resolver o seu problema. Então, fica essa dica, e muito obrigada aos meus parceiros da equipe Chan lá de Canela, que nos ajudaram a decifrar, a trazer essas informações para você nesse sábado. Que seja maravilhoso o seu fim de semana. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve. Se você tem alguma sugestão, manda para mim. A gente vai ter maior satisfação em poder responder. A outra situação que eu queria colocar para o final é que na próxima semana nós vamos fazer o lançamento do nosso curso, e eu queria convidar você para ficar acompanhando a nossa página, e se houver alguma dúvida em relação a isso, fica atento que logo logo vem mais informação. Até lá!